Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao painel LGPD, Uso e Abuso de Informação Pessoal. Eu sou Felipe Calado, especialista em privacidade e proteção de dados na Security, sendo responsável por clientes Latam e Península Ibérica. Tenho um background em segurança e privacidade de dados, os dois mundos, já tendo trabalhado em empresas dos dois segmentos, por exemplo, Symantec, Broadcom, Forcepoint, e eu serei o moderador desse painel. Para debater o assunto hoje, nós temos como painelistas o Thiago Magnani, CISO e DPO no Vagas.com, e a Roberta Guedes, especialista sênior em governança de privacidade na IP. Sejam todos muito bem-vindos e, por favor, apresentem-se ao nosso público. Vai lá, Thiago. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, parabenizar o evento. Então, eu sou o Thiago, atualmente eu trabalho como CISO e DPO na Vagas.com, já estou na empresa há mais de 8 anos, sendo que comecei na área operacional e técnica, tive a oportunidade de passar por todos os domínios de segurança e hoje estou responsável pelas questões estratégicas de gestão e governança em cibersegurança, além do programa de proteção de dados em conformidade com a LGPD. Estou muito feliz em bater um papo com vocês, com os colegas neste painel, ainda mais sobre um assunto tão relevante que está em pauta na sociedade atualmente. Olá, bom dia, meu nome é Roberta Guedes. Vocês estão me escutando, gente? Eu não estou tendo retorno? Ok. Estamos sim. Meu nome é Roberta Guedes, sou especialista sênior em governança de privacidade na indústria química em IP. Trabalho com privacidade desde a ocasião da GDPR, LGPD, desde 2016 estou envolvida no tema. Sou advogada, eu costumo dizer que não estou advogada, porque aqui eu sou segurança da informação, me apaixonei por essa área e vou trocar aqui com vocês algumas experiências, debates, cases e desafios do nosso dia a dia. Obrigada por vocês estarem aqui nos assistindo e pela oportunidade. Legal. Obrigado aí pela presença de todos, já agradeço também a oportunidade aqui. Pessoal, a gente já citou, o assunto hoje é abuso de informação pessoal à luz da LGPD. Eu acho que a gente pode começar a fomentar um pouco esse assunto, iniciando, acho que com uma questão bem importante, que é como que acontece o uso abusivo dos dados pessoais, O que a gente já viu aí de uso abusivo, o que as empresas têm praticado de uso abusivo. Acho que a gente pode começar aí com as considerações do Thiago. Boa, vamos lá então, pessoal. Ótima pergunta, Felipe? Até dando um passo para trás, para fazer uma contextualização geral, eu acredito que com o avanço da transformação digital e a intensificação do uso da internet, os dados pessoais se tornaram estratégicos, e uma peça-chave para diferentes setores, como órgãos do governo, de defesa e principalmente na economia, seja para se defender, sobreviver ou até mesmo competir. Então, o uso de dados pessoais, eles podem ser realizados de diversas maneiras, desde análise estatísticas, com inteligência artificial, automação e até mesmo por análise preditiva. Em outras palavras, os dados se tornaram combustível de muitas empresas e com um valor muitas vezes inestimável. Sem contar que, olhando na perspectiva dos titulares de dados, as pessoas, no caso, o proprietário dos dados, cada vez mais eles querem estar conectados, utilizando novas tecnologias, redes sociais, diversos aplicativos no celular, e acabam compartilhando seus dados sem controle, e muitas vezes sem a consciência dos efeitos negativos que isso pode trazer, Agora, já falando sobre o uso abusivo, de dados pessoais, eles podem ocorrer em diferentes momentos, desde a coleta, durante o tratamento, até a finalização de uma finalidade específica. Então, quando uma empresa ela coleta os dados pessoais, não tem uma base legal para suportar o tratamento, não informa quais são as finalidades, sem trazer a devida transparência para o titular. Ou pior, a empresa diz que utiliza os dados para uma certa finalidade, mas na prática compartilha ou até mesmo vende os dados para outras pessoas, outros controladores. Então, um exemplo básico disso, quando você compra um imóvel e na semana seguinte começa a receber diversas mensagens ou e-mails de lojas de imóveis planejados, ou para mobiliar sua casa. E tudo isso sem o titular saber, autorizar ou ter a possibilidade de negar esse compartilhamento. Então, outro exemplo é quando uma empresa ela faz uma campanha de publicidade para oferecer serviços ou produtos, mas não possibilita o opt-out, que é a possibilidade do titular se descadastrar para não receber mais os e-mails. E com isso, eles continuam enviando umas centenas de e-mails, no mínimo, aí, semanais.
Existem também, né, casos de espionagem com o objetivo de obter informações pessoais, secretas ou confidenciais, claro, sem autorização. Então, né, nós temos o caso clássico da NSA, que é a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que, em tese, né, eles deveriam utilizar os dados das pessoas para combater o terrorismo, cartéis, o tráfico, mas que, na verdade, foram só um pouquinho além, né, acabaram investigando jazidas de petróleo no Brasil, talvez para obter vantagem competitiva. Acho que outro exemplo, né, é a venda de informação de dados pessoais através do mundo, né, underground, na dark web, e na verdade nem é necessário ir tão longe, né, em bairros de São Paulo você consegue comprar uma base de dados aí de maneira fácil e rápida, né. Então, existem também as empresas de ciberterrorismo, que oferecem serviço para invadir companhias no geral e fazer a extração dos dados pessoais, né, com o objetivo de fazer a venda da informação ou até mesmo fazer o sequestro dos dados e solicitar o pagamento de resgate, né, que é o caso dos hackers, que está muito em alta aí no mercado. Então, acho que a verdade é que existem, né, diversos casos, e eu apenas elenquei alguns como exemplo, né, senão nós vamos ficar falando o painel inteiro sobre isso, né. Então, assim, para ter um controle sobre esse uso abusivo, foi necessário estabelecer algumas leis e regulamentações, né, e nisso entrou em vigor no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais em setembro do ano passado, né, para trazer mais autoridade, empoderar o titular sobre os seus dados e estabelecer, né, as regras do jogo com as empresas. Tiago, vou fazer um briefing aqui de você, né? Porque você já falou tudo, foi excelente. Mas imagina, eu preciso trazer também por que a LGPD? Não só como uso indevido e sem controle, a gente precisa falar a realidade. O titular, ele tem aqueles dados próprios e não está sendo informado e não está sendo também remunerado, se for o caso, porque dados se vendem. E dados não são de ninguém a não ser do próprio, da própria pessoa física. Vamos considerar aqui que são grupos de técnicos que estão nos assistindo, então já tem um conceito básico do que é titular, do que é LGPD, não vou entrar nessa esfera do conceito de cada agente de privacidade ou conceito do motivo, né, da LGPD. Mas por que não entender que eu estou emprestando o meu dado para ter, de repente, um benefício até regulado e um benefício financeiro, mas que eu entenda e aceite esse benefício. E aí, nesse gancho, a gente pode falar de várias outras normas que também seguem no nosso Brasil, o Marco Civil, que já trouxe, agora a Constituição Federal. O que eu quero dizer é, você, que é o dono do dado, você precisava de controles. O corporativo precisava de controles. O Brasil, assim como o mundo, precisava de controles para poder negociar o capitalismo dos dados. Porque, como você bem falou, Tiago, a Deep Web é um detalhe. E ela não vai parar, ela continua. São Paulo é um detalhe, Brasil é um detalhe. E isso é global. Né? O que eu quero incluir aqui para vocês, e aí a minha proposta é colocar para pensar mesmo, muito além de transacionar dados de maneira ilegal, porque nós não tínhamos um regulatório, o titular não saber onde eles estão e nem também ganhar por isso. E outra coisa, as empresas poderem trabalhar com responsabilidade, porque a gente não está aqui para falar de LGPD impedindo o comercial, impedindo a entrega do produto, a gente só quer regular. A gente só quer dizer, olha, vamos fazer isso, aí é o nosso papel aqui de encontrar alternativas, eu tenho essa ideia, vamos executar, vamos fazer acontecer dentro do regulatório. E esse regulatório é LGPD. Nós tínhamos diversos outros conceitos e outros normativos, mas nenhum tratava com tanta relevância como o nosso mundo global exige. Os nossos negócios exigem. Então, para isso veio a LGPD. Eu estou sendo curta, rápida, objetiva por causa do nosso tempo. Estou com um cronômetro aqui rodando, tá? Vamos lá. Legal. Obrigado aí pelas observações. Roberta, pode ficar tranquila, eu também estou controlando o tempo aqui. Tá bom, estou correndo. Tá? Vamos lá. É que eu me empolgo, né? Daqui a pouco eu começo a falar e perco tempo. E realmente é um assunto bem empolgante, né? Mas vamos lá. O Thiago usou uma expressão bem legal na fala dele, e eu queria só comentar um pouquinho mais em relação a isso,
ele falou em combustível, né, dado combustível. E a gente escuta muito que dado é o novo petróleo. E realmente as empresas conseguem retirar dos dados muita informação importante e relevante para o próprio negócio. Então, só para fazer esse paralelo, né? E a gente também falou de titular. O titular dos dados nada mais é do que a gente mesmo. Eu sou o dono dos meus dados e eu posso entregar esses dados a quem eu quiser, né? Desde que a empresa me comunique o propósito pelo qual ela vai utilizar esses dados, etc. Ela está fazendo o tratamento desses dados em conformidade, né? A gente citou, então... Felipe, só para te Oi? complementar, já que os dados valem, já que os dados é como petróleo, vou fazer uma atualização, dados valem ouro. Hoje é ouro, muito mais do que petróleo. É o lastro. Exato. É isso aí, é isso aí. A gente falou então, né, de formas abusivas da tratativa desses dados, do uso desses dados. Acho que seria importante então a gente entrar num assunto agora que seria meio que o oposto, né? Quais seriam as recomendações, as melhores práticas para que as empresas possam adotar e passar a tratar esses dados da maneira correta, né, de acordo com a legislação? O que vocês têm para trazer aí para o nosso público? Bom, naturalmente, LGPD trouxe essa necessidade de entender como transacionar com dados pessoais de maneira controlada, o que pode e o que não pode. O Tiago trouxe também a questão da fraude, a questão de investigação. A LGPD traz essas condições. Agora, o que me chama mais atenção na LGPD para eu poder compartilhar aqui com vocês são bases legais. As bases para você transacionar de maneira econômica os dados, o tratamento tem uma série de verbos, que eu costumo dizer, que identificam o tratamento. Por exemplo, eu já estive numa negociação de contrato que a parte contrária falou para mim, não, aqui não tem tratamento, eu só pego o dado e mando. Eu nem vejo naquele momento, eu não vou tratar o dado, eu não vou ver o dado, né? E aí é muito interessante trazer esse primeiro tópico, que é muito importante na LGPD, as pessoas não prestam atenção nele, porque ele vem logo em seguida no glossário, né? Para que eu vou ler glossário? Isso aí é besteira, eu quero saber o que a lei manda. Gente, mas tratamento é tudo da legislação. Se você não identifica que a sua atividade tem um daqueles verbos, de maneira bem doutrinária, um daqueles verbos no tratamento, você não consegue identificar mais nada da LGPD. Então, o que eu vou provocar aqui? Provocar, sim, o pessoal buscar na LGPD informações. Vai lá, o que é o tratamento? Bom, eu entendo que eu vou receber o dado e vou passar o dado. Então, estou já submetido à LGPD. A partir daí, eu tenho que encontrar uma base legal para sustentar perante o órgão regulador e perante toda a sociedade, todos os outros fiscais, seja o da lei, seja o da autoridade, seja qualquer outra instituição que venha me questionar esses dados, qual é a minha base legal sustentável. E aí a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre um pouquinho mais de base legal também. Mas o que eu quero trazer são a cadeia de necessidade. Bom, encontrei que eu tenho tratamento, encontrei a base legal, e aí, se eu falar de uma maneira muito detalhista como eu chego na base legal, a gente vai ficar aqui teríamos que ter a tarde toda para conversar, né? De novo, estou partindo do conceito que estamos com profissionais técnicos já conhecedores do assunto. Depois que você chega na base legal, você tem que determinar o ciclo de vida do dado. É básico. Por onde ele entra, o que eu faço com ele, que é o tratamento, eu armazeno, ou eu expurgo, ou eu deleto. São pilares essenciais para a gente poder seguir a ordem regulatória da LGPD. Claro que para chegar nessas etapas, eu preciso passar por outras, e por isso existe um momento do assessment, por isso existe um momento primeiro do diagnóstico. Vamos diagnosticar, vamos entender os gaps, por exemplo, numa adequação. Vamos entender aonde a gente pode tratar essas demandas. Depois vem o armazenamento. Como que vamos fazer para manter na nossa casa, utilizando metodologias
inclusive, de sistemas por onde vão passar esses dados. Isso é operação. E toda essa operação dos dados, ela tem uma finalidade: cumprir a LGPD, que vai trazer também a necessidade de mostrar o que você faz com o dado. E aí, como é que você vai mostrar o que você faz com o dado? No mapeamento. E quem disse como funciona esse mapeamento? No Brasil, agora, a gente está recebendo da autoridade esses caminhos, né? Estamos recebendo modelos publicados, recomendações. Está vindo também no mercado aquelas possibilidades de consulta pública, que é excelente, a autoridade está conversando com todo mundo. Mas isso só pôde acontecer mediante um regulatório que é a LGPD. E por isso eu encho a boca para falar. É um excelente momento do Brasil. Está na moda falar sobre isso. Mas não é só no Brasil, é no mundo que está necessário trazer esse debate. Vou ficar quietinha agora que eu já rompi aqui meu tempo de 2 minutos. Vai lá, Thiago. Legal, né, Roberto? Então, como você já apresentou as recomendações num viés, né, mais jurídico sobre a lei, eu vou tentar focar mais nas questões, né, de segurança. Então, né, como recomendação, as empresas precisam ter um bom monitoramento de todo o ambiente para detectar rapidamente possíveis ações maliciosas externas, né, ou internas. Lembrando que também podem existir, né, funcionários descontentes ou até mesmo que entraram já na empresa com uma má intenção, né, para buscar, sei lá, informações possivelmente sigilosas ou para ter acesso nos sistemas internos. Então, é o ideal que as empresas utilizem serviços de SIEM para justamente correlacionar os logs de segurança. É necessário também, né, a aplicação de medidas organizacionais que vão desde um contrato e acordo de confidencialidade com colaboradores, terceiros, né, e fornecedores, justamente para estabelecer as regras do jogo. É legal também fazer uma análise de risco, né, em parceiros para verificar se eles também estão em conformidade com a LGPD, se eles possuem controles, né, e medidas de segurança para evitar ou mitigar incidentes de dados. Né, é legal também que a empresa tenha uma política de segurança consolidada, uma política de privacidade, né, um bom plano de resposta a incidentes e um plano de continuidade de negócio, né, justamente para garantir que se tiver um incidente, a empresa está preparada. Acho que outro ponto importante, né, é a realização de conscientização e treinamentos referentes à segurança, né, proteção de dados e privacidade, já que colaboradores bem treinados também ajudam a fazer a proteção do ambiente, né? E esse treinamento ele deve ser constante, né? Estar em pauta em todo momento, porque quando a pessoa acha que ela sabe, aonde vai lá e alguém consegue bypassar, fazer alguma coisa, né? E como Então, acho tudo, que... Thiago, um treinamento... Desculpa, só Não, complementando. E como tudo, um treinamento com evidências, né? Porque o treinamento é sim. exigência da lei. A autoridade vai perguntar: você está doutrinando o seu público interno, os seus maiores titulares, que são os colaboradores, estão aqui as evidências, né? Só te Concordo. fazendo uma parte, desculpa te interromper. Não, essa é a ideia, é o bate-papo mesmo, né? E existem diversas maneiras de fazer o treinamento. Por exemplo, existe cartilhas do próprio CertBR que tem várias coisas legais de privacidade, de proteção de dados que as empresas podem utilizar, né, para fazer uma campanha de Setor conscientização também. securitário também liberou uma cartilha de boas práticas. Agora a gente está vendo no mercado a questão do consumidor também. Exato, até uma coisa também bem legal, fazer um treinamento, né, de phishing, uma campanha de phishing para ensinar os colaboradores Boa. o que não fazer, né, não clicar ou checar o remetente, né, se é o remetente correto. Então, acho que essa parte de treinamento é bem legal e é imprescindível, né. Bom, e além disso, né, eu acho que é necessário aplicar medidas técnicas para a proteção dos dados, né, como criptografia em trânsito ou em repouso, né, fazer um controle de acesso seguindo os princípios de mínimo privilégio, fazer a segregação de redes através de DMZs, né, para separar possivelmente serviços externos, né, de aplicações ou banco de dados, né, fazer a segregação também do ambiente de produção, homologação em QA, justamente para evitar que, se ocorrer um incidente, ele não comprometa, né, todos os ambientes, né, acho que também, não menos importante, né, as empresas precisam ter um bom backup, né, de todo o seu ambiente. Inclusive, é necessário, né, testá-lo com frequência para não ter surpresa futura. A gente sabe que, se não testar, vai chegar na hora, ele possivelmente pode não funcionar, não estar íntegro, né? Então tem que fazer essa checagem regularmente. Né? Também utilizar firewalls de rede ou de aplicação web para inibir possíveis ações maliciosas. Acho que o ideal também, né, é que a empresa tenha scanners de vulnerabilidades, execute, né, testes de intrusão para encontrar falhas proativamente e antes de um potencial invasor, né?
e também utilizar um serviço de VPN para acesso remoto, né? Como hoje, ainda mais por questões de pandemia, nós estamos com essas questões de ambiente híbrido, então é necessário ter uma conexão correta remotamente. Não pode ir lá deixar um RDP exposto, um SSH, que você vai ser atacado com certeza. Então tem que ter uma VPN, né, que o tráfego seja todo criptografado para evitar aí diversos problemas. É claro que existem muitos outros controles, né, mas tentei trazer os principais. Aí, Thiago, eu vou te provocar uma coisa. Aonde a gente consolida... Eu só acrescentaria uma coisinha na fala do Thiago, né, que além das medidas de segurança de perímetro, também seguranças de endpoint. É um fato bem importante aí, né? A gente vê que ali o endpoint seria, numa analogia com o futebol, o goleiro, né? Passou por todas as barreiras anteriores, a gente ainda teria um goleiro ali para tentar segurar de alguma forma. Vamos lá, Roberto. Obrigado aí por... E eu ainda complementaria, né? Aonde a gente vai consolidar todas essas regras na companhia? Aonde a gente vai colocar essas obrigações que os colaboradores precisam cumprir? Numa política, não só em uma, né? Elas vão vir na política de segurança, elas vão vir na política de privacidade, naquela de risco, de incidente. E a matriz de risco? A gente vai ter que construir uma matriz de risco. E aí, como que a gente vai escalonar, né, na possibilidade de um incidente ou uma vulnerabilidade? Qual é o reporte, por exemplo, para a autoridade? Agora, por mais que a área de segurança, a área de tecnologia da informação utilize esses controles, isso é óbvio, dentro de uma possibilidade, ficar claro para os colaboradores. Porque senão depois, como que você vai cobrar efetividade? E aí, por que eu trouxe esse tema para fechar a fala do Thiago? Para a gente ter em mente que não adianta só a gente ter dentro da área esses controles, a principal educação dos colaboradores são essenciais para uma boa eficácia no processo. Porque dentro de casa estão os nossos maiores riscos e vulnerabilidades. Aqueles hackers que eu digo que hoje na pandemia não tem mais o que fazer, porque piorou, porque ou está vindo mais para a mídia, né? Então eles devem estar enlouquecidos dia e noite, os hackers do mal, que eu quero dizer, isso não é novo, isso sempre existiu e agora eles estão mais empoderados disso, né? Por conta de circunstâncias de hoje utilizados muito mais em sistemas. Mas o que eu quero dizer, o seu maior risco está dentro de casa. O seu maior risco de qualquer tipo de vulnerabilidade. Então, trazer controles, educar, como bem falou o Thiago no treinamento, e documentar. Tudo isso que foi dito tem que ser documentado e muito, muito importante tornar público no ambiente corporativo. Concordo, Roberto. O elo mais fraco normalmente está nas pessoas, né? Essa parte de treinamento realmente ela é bem importante. E são titulares. A gente precisa garantir. São os titulares. Sim, também, né? Com certeza. São parte efetiva nesse tratamento da informação e também são titulares. Eles estão ali dos dois lados. Exato. Percebe como são duas linhas de atendimento? O seu titular dentro de casa e os seus colaboradores dentro de casa, maior risco e vulnerabilidade. Isso aí. Sim, e até complementando... Pode falar, Tiago. Não, desculpa. A gente está um pouquinho atrasado, não manda fala do outro. Tá. Não, só complementando, né, é interessante, né, se preocupar com o colaborador, mas com o terceiro que presta um serviço de desenvolvimento de software para sua empresa, né, para um parceiro que você às vezes pode estar compartilhando um dado, então tem que ter essa análise geral, né, não só interna, contrato, mas né? externa, né. Exato, também. Eficácia em contrato, fazer o contrato, escrever lá todas as obrigações e necessidades. E o pior é aquele que está dentro da sua casa, né? O prestador que está lá utiliza sua máquina. Então, o melhor do mundo é cada um levar seu equipamento, mas não existe o melhor do mundo, né? Existe o mais próximo da realidade de cada local. Possível. Isso aí. Legal, pessoal. Então, a gente falou de algumas medidas, né? Dentre elas, manter o datamap atualizado, realizar o Data Discovery, para a gente entender que tipo de dado a gente tem armazenado, onde a gente tem armazenado essas informações. O registro das medidas de segurança também é um ponto muito importante. Além de adotar, a gente precisa ter isso muito claro, acho que para todo mundo, inclusive para reportes, caso a autoridade solicite. A gente tem também a parte de assessments, para fazer medição de risco e postura, tanto dentro de casa, das áreas internas, quanto de fornecedores, para a gente entender também, né, como está o dado sendo tratado fora de casa, se está de acordo com
às nossas exigências. Também tem a política de segurança e privacidade, elas precisam estar bem consolidadas, difundidas internamente. A parte de treinamentos, titulares, né, internos ali, tratando dados de titulares externos, eles precisam estar cientes do que a empresa quer como a política, né, a ser seguida, segurança e privacidade. E também a gente citou a interação com a autoridade. É muito importante que a gente tenha essa interação para a gente saber também o que está sendo exigido, né, de forma clara pelas autoridades externas, que porventura podem vir a cobrar algum tipo de reporte, algum tipo de reporte até de incidentes. Né? Então, legal, a gente falou inicialmente sobre o uso abusivo da informação, a gente passou para a próxima, que é a recomendação das melhores práticas para as empresas. A gente citou titulares, LGPD, né? Então a gente sabe, a LGPD já está em vigor, ela trouxe direito aos titulares, e o titular ele pode exercer esses direitos. Então, quais são as recomendações? Como que esses titulares podem buscar os direitos? Como que eles podem lidar com esse cenário de uso abusivo? Vamos lá. A LGPD foi realizada, pensada para proteger e regular o quê? Os dados pessoais. De quem? Do titular. Então, a partir do momento que existe um regulatório e uma lei rodando, viva, com as penalidades em vigor, não há mais o que dizer da prioridade, vamos lá, vamos pensar em pirâmide, prioridade de atendimento da LGPD, fazer adequação, mas está minimamente preparado para atender qualquer demanda do titular, que são aquelas elencadas lá no artigo específico, no capítulo específico da LGPD. Não cabe nem dizer qual é aqui, porque não é o nosso escopo. Tá, dentre eles existem diversos. A gente tem a portabilidade, que é um tema altamente sensível no mercado. A gente tem a questão de eliminação. Como que a gente está tratando a eliminação no mercado? Você está expurgando tudo? A gente precisa de recomendações também da autoridade nesse aspecto. Até fora do Brasil, por conta das GDPR, não se sabe ainda determinadas maneiras de expurgar. Anonimizar funciona, expurgar completamente funciona. E quem não consegue fazer isso também de maneira tecnológica? E se a gente precisar cumprir outros regulamentos, e aí vem a questão da base legal alencada no mapeamento. O que eu quero trazer aqui para vocês? A gente tem várias necessidades de tratar e de executar essas atividades, ou não. Ou dizer para o titular, olha, sinto muito, obrigada pela sua mensagem, mas não podemos atender por conta da base legal, tal, tal, tal. Deixar tudo transparente, tudo claro. O titular precisa ter informação do que é feito com o dado dele. Bom, hoje, o que eu vejo muito de mercado, o que eu tenho como experiência em trabalhar na matéria, a gente tem algumas plataformas que respondem, né, que tem o DSR, que respondem essas demandas. Temos outras empresas que não têm como investir tanto em plataforma e criam outros canais de comunicação, seja saque, ouvidoria, e-mail. Cada um tem que se adaptar à sua realidade. Né? Tem gente que tem budget para investir, tem gente que não. E privacidade realmente chegou num momento de grande controle financeiro, né? Porque ninguém sabe o dia de amanhã e muitas empresas não estão produzindo, não estão tendo rentabilidade suficiente para o investimento. Porque a LGPD é um investimento. Você só vai, nesse momento, investir, sair grana. Você não vai ter retorno imediato. Então, minimamente, você tem que ter um canal de atendimento. E aí eu recomendo que seja qualquer outro que, por exemplo, se você não tem tanto que investir, que atenda o saque. Por exemplo, é obrigatório, né? Que atenda demandas de consumidores. Um ponto muito importante. O titular não tem que ser necessariamente o seu cliente, mas o consumidor não é sempre o seu cliente. Por exemplo, eu trabalhei num segmento securitário que os meus maiores titulares, além dos colaboradores, porque isso é clássico, que é lugar que você trabalha com dados, eram os clientes. Hoje eu trabalho num setor que a minha maior gama de titulares, que eu preciso ter mais cuidado, são os consumidores. E eles não têm nenhum tipo de vínculo comigo direto. Eu trabalho numa empresa que eu fabrico sabão. Eu vendo para PJ. Então, quais são os meus maiores, mais de 30 mil titulares? São aqueles que participam de alguma, por exemplo, campanha comigo, que tem que me dar os dados.
O que eu provoquei com isso? Não tenha em mente que o titular tem que ser seu cliente. Basta você tratar o dado. E aí você pode utilizar mecanismos que você já utiliza na sua companhia de atender qualquer tipo de cliente consumidor para adaptar o atendimento da demanda do titular. Um ponto provocativo aqui, eu falei para o Thiago que eu não ia trazer temas muito espinhosos de mercado, mas e a portabilidade? Né? Eu já recebi algumas demandas que eu respondi e eu tive dúvida na hora de responder. Tá? Como tantas outras, eu fui fazer um bench de mercado, por quê? Como é que a gente vai responder a portabilidade hoje? Tá, eu recebo lá a demanda do consumidor dizendo, olha, por favor, eu gostaria de fazer a portabilidade dos meus dados para um concorrente. Semelhante ao que a gente tem na telecomunicação. Ele tem direito. Está escrito na lei, ninguém disse que ele não pode ou que não deve, ainda mais nesse momento. Só que como eu vou responder para ele? O que eu tenho hoje como sugestão, né, de tudo que eu pesquisei? O que eu posso chegar e falar, caro consumidor, eu vou colocar todos os seus dados que eu tenho através de um PDF e vou te encaminhar o PDF e vou expurgar dentro dos meus limites, que eu tenho também outras legislações para cumprir. Isso é suficiente? Não sei. É o que eu consigo atender hoje. Eu fui pesquisar lá fora. Também não tenho referências. E aí eu trouxe esse debate para colocar o pessoal para pensar, me ajudem a pensar sobre isso. Coloca aí no chat o que vocês têm feito. Porque hoje eu tenho uma dificuldade, por exemplo, de responder essa demanda. Né? Enfim, eu acho que eu consegui sintetizar aqui alguns canais, assuntos. Thiago, toca lá. Sim. Não, eu concordo até com o que você falou, Roberta. Falta ainda algumas definições na lei, né? Existe muita coisa subjetiva que depende da interpretação de cada um, mas a gente está vendo o movimento da NPD, eles já estão lançando algumas diretrizes, né? Acredito que com o passar do tempo, né, isso vai ser regularizado. Agora, já falando, né, num viés de como os titulares de dados podem lidar com esse cenário, o ideal, né, é sempre ter um mindset crítico sobre o assunto, né, e se manter sempre em alerta, inclusive, né, evitando o compartilhamento desenfreado de informações sem a real necessidade, né, sempre ler os termos de uso e política de privacidade de sites, né, para entender como o tratamento está sendo realizado, né, se o seu dado está sendo compartilhado. Eu sei que é chato, mas é extremamente necessário, né, conforme você vai pegando o hábito, a coisa vai ficando mais fácil, você vai entendendo melhor as coisas. É importante também, né, fazer a configuração correta, né, de aplicativos e dispositivos IoT, sendo que muitas vezes, né, eles acabam ativando a câmera, microfone e geolocalização sem uma necessidade, né. Eu até tenho um caso legal, né, para contar sobre dispositivos IoT. Né, o chefe de um amigo meu, que tem uma empresa produtora de filmes, né, eles compraram uma assistente virtual, no caso era uma Alexa, para, né, visto não fala não que eu vou desligar aqui já, depois dessa sua declaração desse case. Eu vou desligar aqui para não ter problema. Não, então, né, eles compraram a Alexa, pois eles estavam, né, produzindo uma série que de fato tinha um assistente virtual. Eles estavam fazendo alguns testes, né, inclusive utilizando a Alexa para ajudar os roteiristas, né, fazer pesquisa rápido, né, e tudo mais. E aí, né, num belo dia, os funcionários, né, escutaram, né, na Alexa, filho, vai tomar banho, não vou falar de novo, né? Aí todo mundo achou estranho, porque o chefe estava na casa dele, né? E assim, provavelmente não fez uma boa configuração, né? Talvez interligou, né? Integrou os dispositivos e o que ele estava falando lá, falou no escritório. Você imagina se ele estivesse falando uma informação pessoal, né? Uma informação sensível, sei lá, de qualquer outra coisa, ou se ele estivesse fazendo alguma outra coisa na casa dele, né? Isso seria bem complicado. Por isso que é extremamente, né? Fazer uma configuração correta. Né? Exato. Então, assim, né, dispositivos IoT são muito bons, né, eles automatizam bastante coisa, mas também eles ativam bastante coisa, né, de privacidade. Então, tem que tomar, né, esse cuidado. É importante exemplo, também. Isso aí. Sim. Né, e é importante também, né, que as pessoas utilizem um bom antivírus na máquina, né, com criptografia de disco, sempre ter, né, um duplo fator de autenticação para garantir que se alguém teve acesso às credenciais, né, que ela não consiga logar na conta. Acho que um outro ponto também que vale ressaltar é colocar uma senha no chip do celular, né, para evitar que assaltantes que roubaram seu celular não consigam utilizar o sinal da operadora, né, para fazer redefinição de senhas, por exemplo, ainda mais se a redefinição for por SMS. Então é algo que está muito comum, a galera tá roubando o celular
E se você já tiver esse bloqueio do chip, já é uma camada a mais. Vai ser 100%? Não vai, mas é uma camada a mais que vai estar ajudando, né, as pessoas. Então, Tiago, depois do acredito... bate-papo, você me diz como é que eu faço isso, tá? Para providenciar. Sim, E não existem medidas 100%, né? A gente sabe que o que a gente consegue fazer é mitigar, é reduzir o risco o máximo possível, mas medida 100% realmente não existe. Sim, não, e colocar a senha no chip é super simples. Todo chip ele vem com uma senha genérica da operadora, né? O PIN de 4 números. É só você entrar no celular e trocar a senha e pronto. Toda vez que você ligar o celular, ele vai pedir essa senha. E aí o sinal da operadora não vai ser permitido até você colocar a senha. Excelente. E olha que legal, se a pessoa ela errar a senha 3 vezes, vai precisar do PUC, que é o outro cartão que está no chip da operadora, né? Então, aí a pessoa vai ter que, se ela não tiver o cartão, ligar na operadora, aí vai ter que ter outros Ferrou, dados, o veneno, né, vai vir contra mim, tá? Porque eu vivo esquecendo senha. Eu boto aquelas frases gigantescas, né, que vocês me ensinaram na segurança, eu vivo esquecendo a frase. Sim. Então, assim, são, né, algumas dicas, né, do que as pessoas podem fazer para preservar, né, os seus dados, né, principalmente. E também, né, não menos importante, os titulares sempre têm que estar engajados, né, no tema de privacidade, buscar informações na internet, visto que a gente tem bastante conteúdo público, né? Só dar uma googada lá que você vai se inteirar do assunto. Nós estamos já legal. Nosso tempo. Ainda temos um tempinho aqui, tá tranquilo. Que bom. Sobre essas medidas de segurança, né, a senha, ela é interessante que ela seja uma senha bem complexa, né? Mas não tão complexa a ponto da gente anotar num post-it e colar no monitor do computador, né? A gente precisa ficar atento também. Pior. Mais alguma consideração? Não, da minha parte está tranquilo. Beleza. Então a gente falou aqui sobre essa busca dos direitos pelo titular e as empresas precisam fornecer esses canais, essa interface com o titular. Uma boa prática é a gente ter isso muito bem divulgado, de fácil acesso para o titular, para que ele saiba por onde buscar esses direitos e que a empresa esteja estruturada para receber esses pedidos. A Roberta até citou o setor dela, o setor mais indústria, né, não tem tanta relação com o titular diretamente, mas não interessa. O titular ele pode buscar o direito em qualquer empresa hoje. Então, qualquer empresa que faça tratamento de dados titulares, e hoje a gente sabe que todas as empresas fazem o tratamento, nem que seja do funcionário interno, de um fornecedor, algo desse tipo, as empresas tratam dados dos titulares, elas precisam ter esses canais bem difundidos, bem estruturados. Aí, e não concentrar em cliente, né, Felipe? Não concentrar em cliente. Claro. Né? E nem todo cliente é consumidor, não pode confundir isso. Então vou concentrar na palavra consumidor. Não. Consumidor é consumidor que não tem uma relação de espera de entrega de produto. Cliente espera a entrega de um produto. Né? Mas e aí podem os dois serem titulares. Perfeito, acho que isso esclarece bastante dúvidas do nosso público. Algumas empresas a gente acredita que sim, pensam que o cliente é o titular, somente o cliente, não é. Qualquer pessoa hoje é um titular e qualquer pessoa pode fazer uma requisição de direito dos seus dados em qualquer empresa. O fato é esse. Né? Então a gente precisa ter realmente essa interface muito bem definida e os processos estruturados internamente para que a gente possa responder. Alguns canais foram citados, né, o próprio saque. Talvez o saque da empresa está preparado para receber esse tipo de requisição? Às vezes não. Então é importante passar para o titular essa informação. Olha, esse aqui é o canal para você solicitar os seus direitos. O saque é para outra coisa. O saque é para acesso do cliente. Né? Aqui está o canal para fazer essa comunicação, essa interface. Né? Legal. A gente tem algumas definições em linha aberta. A lei é recente. A gente ainda vai depender de muita decisão ainda em cima dessa lei para a gente ter essas definições aí às claras, 100% às claras. E o Tiago citou também uma parte ali de leitura dos termos de uso de aplicação, né? Não vou falar, mas eu acho que o mais comum é clicar em aceitar sem ler. E aí a gente permite que o aplicativo tenha acesso à câmera, tenha acesso ao microfone e etc. E realmente é importante fazer essa leitura e entender o que a gente está concedendo de acesso aos nossos dispositivos e também de tratamento dos nossos dados. Então, legal. A gente acabou de falar sobre o direito do titular e como que ele pode buscar isso.
acho que a gente pode tratar um pouquinho aqui sobre as sanções da LGPD. A LGPD ela tem as sanções já definidas, acho que a gente pode falar um pouquinho, né? Apesar de algumas questões ainda estarem abertas, a gente não saber muito bem como lidar com isso, acho que é importante a gente passar para o nosso público também um pouco dessa visão das sanções, o que a LGPD traz em relação a isso. Vou sintetizar, a gente tem só mais 5 minutos. Eu vou provocar o nosso público a ler a LGPD, artigo 50. Eu digo que eu sou artigo 50, porque eu sou governança de privacidade, sou privacidade rodando, dia a dia. Então, leiam o artigo 50. Lá diz, de maneira objetiva e sintetizada, tudo que você tem que cumprir no seu dia a dia na governança. A governança, ela é hoje, que a gente, em tese, né, pela legislação, já passou do período de adequação, hoje a gente está como um dia a dia de privacidade, diz lá todas as obrigações que você tem que cumprir e demonstrar e executar. Então, a partir do momento que você lê o artigo 50 e alguma coisa não está lá já, ou pelo menos pré-definida, publicada ou a caminho de, você está sujeito a sanções. Tá? E aí eu poderia entrar nas sanções diversas aqui, que está muito em debate, advertência, poderia entrar aqui numa sanção educacional, mas a gente está com o tempo super curto. Quero agradecer a todos aqui. Vai lá, Tiago. Sim, né? Eu acho que vale ressaltar que as sanções, né, da LGPD entraram em vigor em agosto desse ano, né? E que, de acordo com a própria lei, né, é possível que, se uma empresa não estiver em conformidade, ela receba uma advertência, dependendo da criticidade do incidente, ou uma multa simples de até 2%, né, do faturamento anual, limitada no valor de 50 milhões de reais por infração, né? Então, né, acho que vale ressaltar que a empresa ela vai ter que publicar a infração, né, após devidamente apurada. Eu acho que esse é um ponto muito importante. As empresas não podem ser negligentes, deixarem de fazer a comunicação, porque isso vai pesar. Às vezes, um incidente que seria uma advertência pode virar uma multa, porque a pessoa deixou de comunicar, né? Então, não adianta querer, né, se esquivar. É legal falar, explicar, porque às vezes a empresa ela tinha diversos controles de segurança, fez tudo o que foi possível, mas mesmo assim teve um vazamento de dados. Então, se você provar por A mais B que tudo foi feito, você comunicar incidente, vai ajudar isso, né, na hora de compor a advertência ou a multa. Então, acho que esse é um ponto bem legal aqui para ressaltar. Né? E que, além o disso, reputacional também, né, Tiago? O reputacional, que ele não tem métrica, na verdade, o reputacional perde cliente. Você vai receber o quê se você não vai ter cliente? É muito além do financeiro, né? Concordo. Você vai perder seus clientes, né? Muito provavelmente. Então, concordo, né? Tem diversos riscos, né? Financeiros, jurídicos, de imagem, né? E tecnológicos. Então, concordo, né? É extremamente importante. Perfeito. A lei ela traz realmente valores já estipulados. As empresas se preocupam realmente com essas multas, perdas financeiras, mas eu também acho que essa mancha na imagem pode ser muito pior. A perda financeira pode ser incalculável relacionada a essa perda da imagem da empresa. Isso aí, pessoal. Mais alguma consideração? Está bem tranquilo, deu para abordar bastante coisa, é pouco tempo, né? Não dá para entrar muito específico, mas acho que de uma maneira geral acho que foi bem legal. Espero que as pessoas tenham gostado. Também. Legal. Muito obrigada, pessoal. Acho que a gente chega ao fim aqui, então. Eu tenho certeza que vocês agregaram aí muito conhecimento e também mexeram com algumas dúvidas do nosso público, fomentaram aí essa dúvida. Pessoal, leiam a lei. Eu agradeço a participação de todos.